Segredos de Provérbios. Segredos de Provérbios. Querido, eu destrinchei Provérbios, eu li Provérbios inteiro para vir ministrar para vocês e ensinar nessa noite. Então, a gente vai ter bastante texto da Bíblia que a gente vai... na verdade, vocês não vão nem abrir. O primeiro que vocês estão abrindo é esse, talvez seja o único. Tá? O resto eu quero simplesmente falar aqui para vocês, e para que vocês não percam a linha de raciocínio. Amém? Até combino com o pessoal aí da... Pode ser? Não precisa mostrar, tá? A gente faz só esse, a gente mostra só esse, Provérbios 1, depois o resto eu vou falando e vou citando, a gente nem mostra, para ficar o foco aqui. Fechou? Muito obrigado. Querido, a gente já está, entre aspas, cansado de saber que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Sabemos que o nosso espírito é quem tem ligação direta com Deus. Nós sabemos que a nossa alma é onde está alojado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa capacidade decisória. E sabemos também que Deus, um dia, Ele uniu o espírito do homem e a alma do homem como se fosse uma coisa só, e colocou tudo dentro de um pedaço de barro, chamado corpo humano. Então nós passamos a ser seres viventes. Hoje você respira porque você é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. E a gente já sabe que a gente precisa cuidar dos três âmbitos, como seres tricotômicos ou trinos que somos, a gente precisa cuidar do espírito. A gente precisa cuidar da alma. E a gente precisa cuidar do corpo. Amém? Mas eu quero ir um pouco além hoje, irmão. Porque, na verdade, sim, nós somos seres espirituais, somos seres emocionais, que é relativo à nossa alma, às nossas emoções. Somos seres biológicos, que é relativo ao nosso corpo. Mas olha só, nós também somos seres sociais, familiares e financeiros. Ou eu estou errado? Você não vive em sociedade? Você não vive em família? A sua vida não acontece porque toda hora você está comercializando alguma coisa, ou utilizando dinheiro para alguma coisa. Qualquer coisa que você faça do seu dia, você utiliza dinheiro. É por isso que, não sei se você sabe, a Bíblia chega a falar mais de dinheiro do que de fé. Você acredita nisso? É. Tamanha importância que a gente precisa entender que a gente tem que gerir dinheiro de uma maneira eficaz. E Deus deseja que a gente tenha essa gestão. Eu gostaria que você sentasse em nome de Jesus, pode ficar à vontade, até porque eu vou falar por 1h30, você não vai aguentar ficar aí em pé esse tempo todo. Amém? Estou brincando. Então, querido, somos seres espirituais, emocionais, biológicos, sociais, familiares e somos seres financeiros. Os segredos de Provérbios nos ensinam a lidar com todos esses âmbitos, para que a gente tenha prosperidade em cada um deles. Amém? Pouquinho do histórico de Provérbios para vocês. É um livro de sabedoria do Antigo Testamento. E ele foi escrito, na sua grande, vasta maioria, por Salomão. Salomão foi um rei, na sua tenra idade, com aproximadamente aí 20 anos de idade. Salomão assumiu o trono de seu pai Davi. E a Bíblia diz que Salomão, ele tem um sonho certa vez, e Deus aparece para ele no sonho. E nesse sonho, Deus diz assim para Salomão: me pede tudo o que você quiser, que eu vou te dar. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Reis, que Salomão diz assim: eu quero sabedoria para governar e para julgar as causas do povo de Israel como um rei de fato justo. Se a gente pudesse dizer que Deus é pego de surpresa, talvez Deus foi pego de surpresa naquele momento. Obviamente que Deus sabia, pela sua onisciência, que Salomão iria pedir aquilo. Mas com certeza Deus se alegrou muito, porque depois, quando o versículo vai se desenrolando, Deus fala para ele: porque você pediu isso, sabedoria, e não longevidade simplesmente, ou bens materiais, nenhum homem que já existiu ou que vai existir vai ter tanta sabedoria quanto você. Que resposta maravilhosa de Salomão. Mas Deus deixou ali um pequeno adendo. Deu sabedoria a ele, mas disse assim:
você só vai ter longevidade de fato se você andar nos meus caminhos, nos meus mandamentos e nos meus estatutos, assim como seu pai Davi andou. Se você ler o livro de Provérbios e ver toda a história de Salomão, você vai entender que chegou o momento da vida de Salomão, no final da sua vida, em torno dos 60 anos de idade, depois de 40 anos de reinado, que ele deixou essa sabedoria escapar pelos vãos dos dedos. Porque Salomão não teve o fim que imaginou, nem o fim que Deus desejou a ele. Para você ter uma ideia, Salomão, no final da sua vida, ele teve a sua carreira política, vamos dizer assim, totalmente abalada e destruída. O reino de Israel, que era um reino unido, ele foi dividido depois da morte de Salomão. Foi dividido ali no reino do norte, ficou ali com Jeroboão, seu filho. Reino do sul ficou com Roboão, o outro filho. Mas depois daquele momento de divisão, os reinos de Israel, eles só foi uma derrocada. Foi por água abaixo. Culpa de Salomão, que recebeu a sabedoria, recebeu o conhecimento, aplicou, amadureceu, mas chegou um momento da vida em que ele deu ouvido a mulheres que não deveria dar. Sabe o que ele começou a fazer? Levantar altar a falsos deuses. Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Será que eu e você não precisamos nos corrigir em muitas coisas para que coisa pior não aconteça com a gente? Amém, querido? Irmãos, eu quero dizer que eu sou um evangelista de ofício, que às vezes toco no ofício do mestre um pouquinho, mas hoje talvez eu quero dar uma de profeta, tá aí, de apertar um pouquinho aqui, e talvez você se sinta um pouco incomodado com as coisas que eu vou dizer, mas vai ser bom para o nosso crescimento. E eu quero relembrar você que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então o que eu vou dizer aqui, pode ter certeza que eu estou falando primeiro para mim. Amém? Ok? Podemos começar? Glória a Deus. Querido, vamos lá. A palavra diz assim, em Provérbios capítulo 1, e logo de cara Salomão já deixa claro o objetivo de Provérbios. Olha só, lê comigo aí. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Olha só, ele já começa dando os spoilers do objetivo. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Tudo isso você tem no livro de Provérbios, e esse foi o grande objetivo para o qual Salomão escreveu esse livro. A ideia dele, querido, era fornecer orientações práticas para uma vida terrena, sábia e justa. Repare que eu disse terrena. É óbvio que a gente sabe que as coisas que a gente pratica nessa terra, as obras que a gente realiza aqui, nesses 70, 80 anos, vão obviamente impactar na nossa eternidade. Mas se você ler Provérbios, você vai ver que o desejo de Deus é que você dê atenção a essas instruções e diretrizes, para que você viva uma vida justa e piedosa e temente a Deus acima de tudo, aqui, durante os seus 80, 90, 100 anos que você vai viver. O grande objetivo de Provérbios é esse. E se a gente pudesse dar um, vamos dizer, subobjetivo, talvez não exista isso, mas um subproduto, uma consequência, é ensinar ao leitor de Provérbios como viver de maneira que agrade a Deus, nos padrões divinos, em seus relacionamentos pessoais, profissionais, familiares, e até mesmo em decisões financeiras, evitando comportamentos tolos e pecaminosos que levam à ruína. O objetivo de Deus com Provérbios é fazer com que você não caia na ruína. É fazer com que você, de fato,
prospere na sua vida em todas essas áreas que nós vamos citar aqui. Você deseja prosperar nessa terra, querida, em nome de Jesus? Eu desejo, glória a Deus. E é por isso que eu vou praticar aquilo que eu vou receber aqui nessa noite. Porque nada adianta se a gente simplesmente ouvir, receber esse conhecimento e acumular esse conhecimento e a gente não colocar isso em prática. A gente não vai estar sendo sábio. Amém? Olha só, como que eu atinjo o objetivo de Provérbios? Lê o versículo 7, por gentileza, comigo, querido. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A chave para que eu atinja o objetivo de Provérbios é o temor do Senhor. Irmãos, Provérbios nos diz para buscarmos sabedoria e conhecimento. Mas o mais interessante é que ele não somente diz para a gente buscar sabedoria e conhecimento, mas ele dá o passo a passo para que a gente possa ter na nossa vida de fato sabedoria e conhecimento. E sabe como é? Através de uma vida temente a Deus. Se você puder, tiver alguma coisa assim que você queira guardar mais no seu coração nessa noite, a chave é uma vida temente a Deus. Não vai te levar para a ruína. Amém? Glória a Deus. E olha só, querido, pouco mais sobre o temor do Senhor. Ele deve ser o ingrediente principal nessa receita, nessa mistura, para que sabedoria e conhecimento possam de fato ser acessados e através deles sermos livres de situações ruins que por culpa nossa, olha só que interessante, culpa de Deus, culpa do diabo, por culpa nossa, nos leve à ruína. Quando nós andamos no temor do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos evitar ruína em todas as áreas da nossa vida, desde que o temor seja aplicado em todas as áreas da nossa vida. É por isso que, à medida que nós adoramos a Deus, nós vamos tendo a plena revelação de atributos de Deus, e isso faz com que a gente haja conforme Deus age. Nós somos transformados segundo a revelação do caráter de Deus na nossa vida. E através da aplicação do temor do Senhor, o temor do Senhor não é um medo desesperado de que Deus vai me fazer mal. Não, a gente vai entender que Deus não faz mal para ninguém. Nada mais é do que uma sujeição, uma completa dependência e entrega do Senhor, dizendo: Pai, eu não sou nada sem você, e eu não ouso pisar um dedinho fora da linha que o Senhor disse para eu andar. Caso contrário, se você andar meio cambaleando por essa linha, a chance de você ter uma vida ou uma área da sua vida em ruínas, ela é grande. Cauê, mas isso deve ser muito difícil. Meu irmão, Provérbios foi escrito no Velho Testamento. Eles não tinham o Espírito Santo, não tinham o Espírito da graça. Jesus não tinha nem tinha morrido ainda. Hoje, Jesus já morreu, já te salvou, já depositou o Espírito da graça, e essa graça é que te auxilia a viver todas essas coisas. Então a gente não tem mais desculpa. Amém, querido? Glória, eu estou tentando amenizar, porque eu sei que vai vir umas pancadinhas aí, mas glória a Deus, porque você vai me amar do mesmo jeito, eu tenho certeza. Amém? E como eu disse, querido, por culpa nossa podem suceder coisas ruins na nossa vida. Existe uma máxima que a gente costuma falar, que é: as coisas ruins na nossa vida só acontecem por culpa do diabo, se a gente ajudar ele. Ou por culpa nossa, com a ajuda do diabo. Você concorda comigo? Ou, vou falar de novo, ou é por culpa nossa com a ajuda do diabo, ou é culpa do diabo com a ajuda nossa. A gente nunca pode falar que o diabo é responsabilizado por agir na nossa vida sozinho, porque ele não tem mais essa autoridade na nossa vida.
Talvez no Velho Testamento até tinha, mas hoje não mais, você vai entender o porquê. Então olha só, querido, existem 4 maneiras de coisas acontecerem na vida do ser humano, na nossa vida. A primeira é por ação de Deus. A palavra diz em Tiago 1,17, que Deus, o Pai das luzes, dele só provém coisa boa. Isso aqui é um lema para a gente. Dele só provém coisa boa. Isso quer dizer que de Deus não vem coisa ruim. Então, se algo acontece de ruim na sua vida, obviamente isso não vem de Deus. Então, a primeira ação de coisas que podem acontecer na minha vida vem por meio de Deus e só pode acontecer coisa boa. Agora, olha só, nós temos também a ação do diabo, um segundo tipo de ação na nossa vida. Ah, mas você acabou de falar que eu sou o culpado. Não, mas o diabo pode agir na sua vida. Olha o que diz a palavra aqui em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou continuar. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Vou mais. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda buscando uma oportunidade, o tempo todo te vigiando e buscando uma oportunidade. Quando que eu dou oportunidade para ele, Cauê? Quando eu cometo um ato pecaminoso. Caso contrário, o diabo não tem autoridade sobre mim, porque Jesus já morreu na cruz e venceu o diabo e a morte na cruz. Eu preciso ter medo do diabo? É óbvio que não. Porque Cristo já morreu na cruz e venceu Satanás e a morte, que era o dono ou o imperador da morte. Se você não acredita, eu vou ler para você. Olha só. Olha o que a palavra diz aqui em Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem? Ele, Cristo. Para que pela morte de Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte. Ele fala aqui, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte, quem tinha medo da morte? Eu e você antes. Pessoal do Velho Testamento. Mas e agora? Esses estavam todos sujeitos a uma vida de servidão. Mas a Bíblia diz que Jesus, com sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe mais o império de Satanás sobre a sua vida, como ele imperava no Antigo Testamento, e fazia o que queria. Não, agora não, irmão. Agora não. Jesus nos reconciliou com Deus de novo. Escuta, nós estamos voltando para o Éden de novo, cada vez melhor. O seu espírito já foi 100% transportado para o Éden. Falta agora a sua alma e o seu corpinho. Calma, vai acontecer. Amém, irmão? Então, você não precisa ter medo de Satanás. Você não precisa ficar, ai meu Deus do céu, o diabo, isso acontecer, não fala nesse nome aqui nessa casa, porque pode acontecer uma coisa ruim. Não, querido. Pode falar o nome dele à vontade, inclusive use a sua autoridade e repreenda as coisas de Satanás lá na sua casa, porque você é a autoridade. Porque Jesus deu autoridade para você. Você não precisa nem pedir para Deus, Deus expulsa o diabo da minha casa, expulsa você. Tem uma história de um pregador, não me lembro quem é agora, e esse pregador, ele conta que ele era um pastor de uma igreja, ele conta que de madrugada ele recebe uma ligação de um fiel, e fala assim, pastor, o diabo está debaixo da minha cama. O senhor não vem expulsar? Eu falei, não, eu estou dormindo, nunca mais me liga, expulsa você. Eu faria o mesmo, irmão. Vai ligar de madrugada para o pastor, falou que o diabo está debaixo da sua cama. Ei, crente, você tem autoridade para expulsar o diabo, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus. O que mais que você precisa? Jesus já falou que você tem autoridade, o que mais que você quer? Oxe, meu Deus. Terceiro tipo de ação, aí sim, ação do próprio homem. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus falando para nós. Escolhe. Ser humano tenha poder de escolha.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus está mostrando aqui plenamente que, dependendo da minha escolha, eu vou ter uma consequência na minha vida. Mas Deus é tão bom, irmão, tão bom, que Ele não fala só assim para a gente: eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe. Para você ficar pensando, o que será que é melhor? A vida ou a morte? Não sei. Puxa vida. Deus fala assim: escolhe a vida, porque é melhor. O que mais que você quer, irmão? Por que eu vou ficar andando nos caminhos de morte, sabendo que são caminhos de morte, se Deus, o Criador de tudo, a própria sabedoria em pessoa, disse: escolhe a vida. Eu escolho a vida, irmão. Eu já andei em caminhos de morte. Eu falo para você, não é legal. Não é bom. O fim não é proveitoso. Eu prefiro e escolho a vida até o fim. Quem escolhe a vida aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Querida, a quarta ação que pode acontecer na sua vida, e talvez você nunca tenha ouvido isso, é o acaso. Espera aí. Toda vez o pastor sai, põe o Cauê para pregar, ele vem e traz heresia. Vai falar de acaso. Irmãos, primeiro eu vou ler, olha só. Para você não falar que eu estou falando heresia. Eclesiastes 9, verso 11 diz assim: o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. O tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Vou pegar uma passagem qualquer aqui. Vou pegar os discípulos no barco. Quando veio a tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo e veio uma tempestade com o objetivo de fazê-los sossobrar. A palavra que usa é sossobrar, é tentar matar. Irmãos, você acha realmente que Satanás tem o poder de criar uma tempestade? Tem o poder sobre a chuva, sobre o sol, sobre as estrelas? Meu irmão, isso é de Deus. Por mais que esse mundo jaz do maligno, isso é de Deus. É Deus quem envia a chuva. É Deus quem faz o sol brilhar. É Deus quem criou a lua. Isso é de Deus. Irmão, uma tempestade acontecer é uma coisa da natureza. Foi Deus? Foi o diabo ali naquele momento? Foi os homens? Não. Aconteceu, coisas acontecem. Foi o acaso, foi uma coisa da natureza. Outro exemplo besta? Vou falar exemplo besta. Você está andando na rua, irmão. Vai ver um passarinho em cima de você, vai colocar na sua, aqui, ó, sua blusa. É culpa de Deus? É culpa do diabo? Apesar de você botar a culpa no diabo, né? Fala, diabo desgraçado. Não, não é culpa do diabo, é culpa sua. Não, você está andando na rua. Aconteceu. Agora, olha que massa isso. O que é que eu vou fazer? Porque é o seguinte, o acaso pode acontecer, ele pode acontecer como coisa boa. Aconteceu, coisa boa. Não foi nem Deus, nem foi o diabo, nem foi eu. Aconteceu. E pode acontecer coisa ruim. Mas agora, quando acontece coisa ruim, quando o acaso me traz coisa ruim, como eu vou reagir à coisa ruim que o acaso me trouxe? Será que eu vou ressignificar aquela situação? Ou será que eu vou esbravejar, murmurar, reclamar, falar a palavra torpe? Não dá vontade de xingar quando o passarinho vem e faz cocô aqui na gente? Dá. Até no carro dá vontade de xingar. Imagina aqui na roupa. Você está saindo para trabalhar. Obrigado, Pai, porque eu tenho mais camisas. Obrigado, Senhor, porque eu posso comprar outra, porque eu posso lavar, porque o Senhor é bom, porque esse passarinho está andando aqui livremente. Irmão, a gente pode ressignificar as coisas. O que é que você está esperando para ressignificar a sua vida? Amém? Te convenci? Amém. Se eu não te convenci, paciência. Nem tudo eu consigo convencer, irmão. Amém? Mas olha só, voltando no ponto mais importante, principal e chave dessa mensagem, o temor do Senhor, antes de a gente destrinchar Provérbios aqui. O temor do Senhor, querido, como eu disse, eu li Provérbios inteiro. E a Bíblia fala o tempo todo ali de temor do Senhor. E dá várias definições. Eu estou te dando de bandeja um resumo, tá, do que é o temor do Senhor. Olha só, se a gente juntar todos os versículos que falam sobre o temor do Senhor em Provérbios, a gente vai elaborar o seguinte resumo. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria e do conhecimento, sendo a fonte da vida que faz os nossos dias serem longos nessa terra. À medida que aborrecemos ou rejeitamos tudo que Deus aborrece ou rejeita. O que Deus aborrece e rejeita? O mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O que Deus aborrece? O mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então sim, nós vamos obter sabedoria e conhecimento, mas também, olha o adendo, também vamos aborrecer e rejeitar tudo que Deus aborrece ou rejeita. Não vamos agir como Salomão, que obteve a sabedoria, o mais sábio de todos os tempos, que sim obteve o conhecimento, mas em algum momento da vida dele, ele não aborreceu aquilo que Deus aborrece, e acabou mal. Quanto sabe que é mais importante terminar do que começar? É por isso que eu estou dizendo que eu não quero só começar, ter o meu caminho meio andado, mas eu quero chegar e atravessar a linha de chegada, assim como Paulo nos orienta. Amém, querido? Glória a Deus. Como que a gente pode evitar essas coisas, ou realmente aborrecer isso tudo que Deus aborrece e rejeita? Praticando os segredos de Provérbios. E agora a gente vai entrar profundo aqui, em várias passagens, vários versículos que falam sobre esses segredos de Provérbios. Que na verdade eu dei o nome de segredo, mas não é segredo nenhum, porque Deus deixa na Bíblia para você conferir e confirmar e viver. Amém, irmão? Glória a Deus. Segredo número 1. A busca por sabedoria deve ser algo incontrolável e infindável. Não é uma busca comum. Olha só, capítulo 2, verso 1 a 10, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e tesouros escondidos a procurares. Irmão, se eu falar para você que ali na rua tem 50 quilos de ouro, ali no asfalto, ali no meio da rua, em qualquer lugar, tenho certeza que você vai sair correndo, pegar uma britadeira, alguma coisa, vai ficar igual um desesperado para procurar esse ouro, que vale mais do que dinheiro. 50 milhões de reais escondido ali. Meu irmão, é isso que Salomão está dizendo. Você tem que procurar sabedoria mais do que a prata, mais do que o ouro. Você tem que bradar, gritar, urrar. O que ele está dizendo é o seguinte, ou na verdade eu vou dizer agora, como é que você quer obter sabedoria e conhecimento só no culto de domingo? Não dá, irmão. Só no culto de quinta? É pouco. É pouco, querido. Olha só o que a Bíblia diz, capítulo 4. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o seu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Todo o seu ser. Em todas as áreas da sua vida. Quanto você tem estudado sobre saúde do seu corpo? Quanto você tem estudado sobre finanças na sua vida? Ou você vai esperar passar mais 30 anos para você, porventura, depender do governo? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A tendência, eu sei que a gente fala positivo, a tendência é que as coisas se apertem. Você quer depender mesmo do governo daqui 30 anos? Meu irmão, esquece esse negócio, faça por você mesmo, você e Deus. Como que eu vou fazer isso? Estude. Estude sobre finanças. Como gerir as suas finanças, sabe, eu vou te dar algo prático aqui para você fazer, sabe, aprenda a ser um pouco mais rotineiro, talvez você que não seja e não goste tanto, mas seria importante, de repente, para você destinar para o seu dia, 30 minutos para cada aspecto, 30 minutos, segunda-feira eu vou estudar 30 minutos sobre saúde, para você daqui a 30 anos não precisar de Unimed, para você daqui a 30 anos não precisar de SUS, para você daqui a 30 anos não precisar do governo, ou de alguém, ou de hospital nenhum. Por quê? Porque você vai estar saudável. Olha que coisa maravilhosa. Já imaginou um negócio desse?
Ou você prefere pagar 3 mil reais de Unimed daqui a 40 anos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmão. Reserve na segunda-feira 30 minutos. Eu vou chegar do meu trabalho e vou estudar sobre saúde. Na terça-feira eu vou chegar no meu trabalho e vou estudar sobre finanças. Por quê? Porque eu vou aprender a gerir bem o meu dinheiro. Eu vou aprender a guardar dinheiro se eu não guardo. Eu vou aprender sobre investimento. Por quê? Porque eu preciso pensar em longo prazo. Como é que vai ser os meus filhos? Pô, meu filho está pequenininho, e daqui a 15 anos ele vai pedir um carro, de repente, para entrar na faculdade. Será que eu vou ter dinheiro, condição? Será que eu estou gastando todo o meu dinheiro agora e eu não vou ter daqui a 15 anos? A gente precisa pensar nisso. Então, de repente, na quinta-feira, você pode estudar sobre espiritualidade. Abre a sua Bíblia, vamos estudar, vamos ler, vamos escutar uma pregação, vamos escutar um ensino, vamos alimentar o nosso espírito. Mas isso na sua casa, não só aqui na igreja. Amém, querido? Outra coisa que você pode estudar, saúde emocional. Para você aprender a gerir melhor as suas emoções. Você pode estudar sobre empreendedorismo. Para você aprender a fazer mais dinheiro. Nossa, mas meu salário é tão pouco, eu não consigo guardar nada. Então, talvez você consiga ganhar um pouco mais de dinheiro empreendendo em outras coisas paralelamente. Está entendendo onde eu quero chegar, irmão? Eu estou querendo abrir os nossos olhos aqui, lembre-se, os meus também, para que a gente entenda o que Salomão está querendo dizer aqui, busque isso com todo o seu ser. Não só arrastando o seu corpo para vir aqui num domingo ou numa quinta-feira, para, de repente, tentar aprender alguma coisa e depois esquecer na semana que vem. Não, irmão. Transformar a sua mentalidade de verdade, assim como diz em Romanos 12. Porque quando você transforma a sua mentalidade, meu irmão, esse é o ponto exato em que é o gatilho para que você, de fato, transforme o mundo aí fora. Isso que Paulo está dizendo. Nós vamos transformar esse mundo através da transformação da nossa mentalidade. Vou seguir. Segredo número 2. Eu falei que hoje ia ser meio... Taíde. Ia ser meio profético o negócio, tá? Segredo número 2. Ande em boas companhias. Capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Irmãos, tem uma máxima que a gente usa que é poderosa. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda e você convive. Isso é muito verdade. É muito verdade. Agora, busca aí na sua mente as pessoas com quem você tem convivido. Faça você mesmo a sua reflexão. Irmãos, vou dar um testemunho meu bem rápido sobre influência. Eu, desde a minha infância, passando pela minha adolescência, principalmente a adolescência, eu sempre fui um crente muito fervoroso. Muito fervoroso. Firme, correto, não pisava fora uma linha. Até os 18 anos, quando eu vim fazer faculdade em Bauru, e os meus ouvidos deram atenção a influências erradas. Essas influências, não que eles são maus e tentaram me levar para o mal sabendo o que era mal. Não, são ignorantes porque não conhecem a Deus e o que é bom e o bem. Mas o fato é, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que eu dei atenção, e mesmo eu que não pisava uma linha fora, aos pouquinhos eu fui começando a pisar. E quando eu vi, eu já estava no lamaçal do inferno, irmão. Sabe por quê? Influência. Influência. Com quem você tem andado, quem tem te influenciado, quem você tem assistido no YouTube, no TikTok e no Instagram. Deus. Olha só o que diz em capítulo 22, 24 e 25, diz assim: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia de pessoa iracunda. Iracunda é aquele que se ira facilmente. Para que não te acostumes com os seus modos e não acabes caindo numa cilada mortal. Uau! Vou te fazer uma outra pergunta aqui que me veio. Quem frequenta a sua casa? Com quem você come ali? Quem são as pessoas que você põe para ter comunhão com você? São pessoas que professam a mesma fé?
São pessoas que vão te erguer, são pessoas que estão na mesma frequência que você, no mesmo pensamento, na mesma mentalidade. Não estou dizendo que você agora tem que rejeitar pessoas, não, você não pode entrar aqui porque você não pensa como eu penso. Não é isso. Mas entenda, se existe uma certa frequência de pessoas da sua casa comendo, tendo comunhão, essas pessoas, é com essas que você precisa ser seletivo. Porque são essas que vão te influenciar. E digo mais, não só você, mas se você tem filho ainda pequeno, criança, adolescente, pior ainda. Então, muito cuidado com quem frequenta a sua casa com frequência. Porque a influência, ela pode ser muito boa, mas ela pode ser também destruidora. Amém, querido? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, irmão. Então, se vocês querem brigar com alguém, vocês vão ter que brigar com Deus. Amém? Olha só, capítulo 23, tem mais, verso 20 e 21. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco os que se empanturram de comida. Olha que interessante isso aqui para a gente. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão. E a indolência na verdade é falta de disposição. A falta de disposição os vestirá de traços. Por que Salomão está falando isso? Porque quem bebe demais vive de ressaca. Não tem disposição. O cara que bebe e enche a cara, no outro dia ele está de ressaca e não tem disposição para fazer nada. E quem come muito? A mesma coisa. Não tem disposição para produzir, para gerar riqueza. Por isso que ele fala que vai empobrecer. Só pegando um gancho aqui, querido, a gente não vê mais jejum na igreja. A gente não vê mais jejum na igreja. A gente acostumou com essa onda de comida de 3 em 3 horas, né? E a gente não vê mais jejum. Uma prática milenar que Jesus ensinou, que a Bíblia ensina, que Jesus praticou, que os apóstolos praticaram. Sabe, às vezes nem só pela questão espiritual, irmão, que vai ser poderoso na sua vida, tenho certeza, se você experimentar, mas também pela questão de saúde do seu próprio corpo. Se você não dá tempo para o seu intestino desintoxicar, irmão, uma hora ele vai pedir socorro. Toda hora ele está tendo que trabalhar, o que acontece? Excesso de trabalho. Excesso de trabalho, irmão. Como diriam os americanos, é overwork, é excesso de trabalho. Então fica atento a esses detalhes, querido, porque parece que são coisas pequenas e bobas, mas quando você vai somando, isso cria um resultado que pode ser muito bom, ou pode ser também muito ruim. Senão, Provérbios não teria 31 capítulos. Falaria só um, resumiria tudo, não. É uma infinidade de versículos e capítulos, sabe, chamando a nossa atenção a coisas que parecem bobas, parecem pequenas, mas não são. Então, nós como crentes, a gente tem o costume, principalmente no Brasil, que tem essa cultura, da gente não beber, da gente não praticar esse tipo de ação. Mas às vezes, vamos convir comigo? Às vezes a gente come um pouco mais além da conta. De vez em quando pode? Pode, mas irmão, se isso for regular, irmão, a chance de você ter problema é grande. E o problema não é só seu, porque o problema também é da sua família, porque problema em você é problema para quem te ama. É problema para quem está com você, que vai precisar cuidar de você. Você consegue entender, irmão? Vamos avançar, senão não vou terminar. Segredo número 3. Planeje sua vida financeira e não seja preguiçoso. Olha o capítulo 3, diz assim: ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda, riquezas e honra. As mãos preguiçosas, capítulo 10, diz, empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas, ou seja, aquelas que trabalham, produzem riqueza. Capítulo 18, quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Olha quanto Provérbios fala de trabalho como gerador de riqueza. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, porque é zelosa, não trabalha para gente obscura, não trabalha de qualquer jeito, não trabalha só quando o chefe vira as costas. É isso que ele está querendo dizer. Ou melhor, quando o chefe está olhando, quando vira as costas, não trabalha. Capítulo 15, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito.
Olha, irmãos, olha que interessante isso. Ele fala que onde não existe conselho, fracassam os bons planos, e a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Sabe o que ele está falando aqui? Trazendo para os dias de hoje? Networking. Aconselhamento sobre trabalho, sobre finança. É isso que Salomão está falando, há 3.000 anos atrás. E eu te pergunto com todo carinho, se você quer avançar na sua vida profissional, qual foi a última mensagem que você mandou para alguém que você entende que é superior a você e você gostaria de ser igual? Não precisa ser você não precisa mandar uma mensagem para o Silvio Santos, até porque o Silvio Santos já faleceu, já fez o trabalho dele. Não tem nem como mais você mandar mensagem para ele. Mas aqui na igreja mesmo, quem você entende, uau, esse cara profissionalmente gostaria de chegar no nível dele. Por que não mandar uma mensagem? Por que não iniciar uma conversa? Se eu quero sair do meu patamar profissional, onde eu estou hoje, por que não fazer um networking dentro da igreja, aqui com o irmão do seu lado, que você admira? Toma um primeiro passo. Caso contrário, a chance de você ficar estagnado para sempre no mesmo lugar, se você não tiver conselheiros, mentores, pessoas com quem você pode compartilhar da sua vida profissional e financeira, meu irmão. Salomão está dizendo isso. O homem mais sábio que já existiu. Não sou eu, não fique bravo comigo. Amém? Capítulo 16, eu sei que vocês estão com cara de assustado, a intenção era essa. Capítulo 16 diz assim, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos parecem bons e certos aos olhos do Senhor, aos olhos do ser humano, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Olha só, planejamento. Deus está dizendo, vocês têm a capacidade de planejar. É óbvio que o meu planejamento, de quem vai ser a última palavra? Eu vou colocar todo o meu planejamento diante de Deus, vou dizer, Senhor, esse é o caminho, esse é o melhor plano, esse é o planejamento financeiro que o Senhor quer para a minha família? Sim, mas quem que faz o planejamento? É você. Você que planeja, irmão. Olha só, eu vou até avançar um pouco aqui. Ele fala assim no capítulo 17, de que adianta a riqueza na mão do insensato? Já que ele não deseja adquirir sabedoria. Já que ele não tem conhecimento sobre planejamento de finanças. O que adianta colocar na mão dele? Vai entrar numa mão e vai sair pela outra. Eu conheço pessoas, irmãos, que ganham muito dinheiro, que têm salários exorbitantes, que têm rendas exorbitantes, mas que estão devendo no banco. Mas que às vezes não conseguem fazer um financiamento, porque não tem um controle, uma gestão, um planejamento. Agora, como é que fica o futuro dessa pessoa quando ela tiver lá seus 80 anos de idade? Vai depender do governo? Eu tenho as minhas dúvidas. Capítulo 11, ele dá outra chave aqui sobre finanças. Quem dá com generosidade, a gente já comentou sobre isso, vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Vamos passar para o próximo segredo. Número 4, seja prudente. Capítulo 14 diz assim, o incauto, aquele que não é prudente, acredita em toda informação que recebe. Mas o homem prudente observa onde pisa. Ele é prudente. Ele é cauteloso. Jesus uma vez disse que a gente precisa ser pacífico como a pomba, mas a gente precisa ser prudente como a serpente. Sabe o que ele está querendo? Em outras palavras, sabe o que Jesus está falando ali? Crente não tem que ser tonto e bobo. Tem que ser pacífico, tem que agir com amor, tem que agir na paz, tem, mas não ser bobo, e não ser tonto, e ser prudente, e não cair em qualquer tipo de conversa. Amém, irmão? Olha só, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Sabe, isso pode ser uma realidade nossa. Às vezes a gente espiritualiza muito esse negócio. Existe talvez uma rixa entre prudência e fé, por causa da nossa espiritualidade exagerada. Não, eu sou da fé, eu vou por aqui porque Deus vai me guardar. E às vezes a gente se estrepa
Sabe por quê? Vamos pensar. Deus te deu, Deus te deu não, você tem um caminho com pastos verdejantes, caminho número 1, caminho número 2, um caminho cheio de pedra. Deus não te falou nada. Aí você vai e fala assim, não, eu sou crente espiritual, eu vou pelo caminho de pedra que Deus vai me sustentar ali. Deus falou para você ir por ali? Não, mas eu sou crente, eu vou e Deus vai me guardar. Ô irmão, não faz isso não. Seja prudente, você está observando o perigo, vai pelo caminho de pastagem. Só se Deus te falar várias vezes ainda para você ir para esse caminho tortuoso. Porque sim, Ele vai te livrar. Agora, se Ele não te falar, Ele não vai te livrar não. É culpa sua. Sabe o que você está fazendo? Você está tentando a Deus. Jesus não podia ter pulado do precipício? Ele podia. Por que Ele não fez isso? Ele estaria tentando a Deus, não tinha objetivo. Deus só vai falar para você fazer alguma coisa de fé se tiver algum objetivo, algum fim proveitoso. Se não tiver, Ele não vai fazer. Ô, irmão, amém, querido? Glória a Deus. Segredo número 5. Cuide da sua saúde emocional. Capítulo 14. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Isso é tão atual, meu irmão. Isso é tão atual. Isso é tão atual. Poderia até, eu vou até parafrasear aqui. Me veio agora. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Falta de perdão, ou melhor, o perdão dá vida ao corpo, mas a falta de perdão, o câncer corrói o intestino. A ciência já descobriu que falta de perdão, ou seja, falta de paz no coração, causa câncer de intestino. Eu já provei isso na minha família. Sim, já tive parentes que morreram por câncer de intestino. Sabe por quê? Falta de perdão. Falta de perdão feio. Não é crente, não. Capítulo 15 diz assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Todos os dias são tristes para quem os mantém, ou quem mantém o coração aflito. Percebe que é você que está mantendo o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Ele está dizendo aqui, ó, é independente da circunstância. Sou eu que decido alegrar o meu coração e viver uma vida alegre. Acontecendo coisas boas ou acontecendo coisas ruins. Porque às vezes, nada mudou na nossa vida, nada aconteceu, mas tem dia que você acorda, você percebe que você está mais alegre, tem dia que você acorda, você percebe que você está mais triste. Mas nada aconteceu, isso quer dizer que esse dia que você acordou mais triste é uma mentira. E você pode, através da sua gestão emocional, dizer para você mesmo, isso é uma mentira. Eu agora rejeito essa tristeza e fico feliz nesse momento. Começa a fazer o que a gente costuma fazer aqui e rir pela fé. E logo essa alegria vai contagiar você. Amém, querido? Olha que dica maravilhosa. Segredo número 6. Pratique gestão emocional. Vamos lá. Capítulo 14. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Ser corrigido é para quem tem gestão emocional. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Olha que maravilhoso isso, irmão. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto, traduzindo para o nosso português de hoje, aquele que joga na cara, separa os melhores amigos. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal da sua própria casa. Bom, passou 3.000 anos e nada mudou. Está tudo igual. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura de uma enorme represa. O início. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Resolve o problema, irmão. Está pequenininho, não deixa ficar para trás. Resolve. É um problema com alguém? Resolve. Resolve.
Capítulo 19, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Ah, mas é o meu gênio, eu nasci assim, é minha personalidade, eu sou difícil mesmo. Aí vem Salomão, que é o homem mais sábio que já existiu, diz assim, sábio é um homem que consegue controlar o gênio. Independente se o gênio é ruim, se você é o pior gênio do mundo, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Irmãos, não tome decisões, tenha ações e principalmente reações baseadas na sua emoção, porque elas podem te enganar. Emoções são relativas à sua alma, e a sua alma ainda está sendo salva. A sua alma ainda passa por um processo de santificação. Seu espírito está santificado, coisa linda. Mas quando sobe aquela ira, aquela raiva, é no seu espírito que sobe? Não, é na sua alma. E cabe a você falar, quietinha, quietinha. É você. Não é Deus que vai impedir, é você. Porque uma decisão errada, uma reaçãozinha errada, meu irmão, de repente o seu chefe não está num dia tão bom, ele chega e fala uma abobrinha para você, e você já está cansado e devolve brócolis para ele. Vai dar ruim. Puxa vida, agora, aí você vai ser mandado embora, aí vai chegar na sua casa, aí seus filhos vão sofrer, sua esposa vai sofrer, você vai sofrer, vai ter que procurar outro emprego, e tanana, porque você não parou, respirou, pensou, não, ele está tendo um dia ruim, é só um dia ruim dele, já vai melhorar. Eu vou acalmar aqui, vai chegar uma hora que ele vai acalmar, e eu vou conversar com ele, vou falar, lembra daquele episódio? Será que a gente consegue resolver de outra maneira? Apaziguar a situação, seja inteligente, emocional, querido. Amém? Deus está falando. Eu sei que vocês estão quietinhos, mas Deus está falando. Amém? Número 7, a gente já está indo embora, tá? Eu prometo que 10 minutos eu libero vocês. Amém? Vocês me dão 10 minutos? Quem me dá 10 minutos? É glória a Deus. Amém. 10, 20, 30, 40, 50. Estou brincando, 10 minutos. Capítulo 4 diz assim, ou melhor, segredo 7, não fale negativo. Provérbios fala isso. Lembra do apóstolo Bud? Não fale negativo, irmão. Provérbios. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas. A gente pode mudar facilmente aqui para palavras negativas. E não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Ele diz assim, do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Ele está querendo dizer aqui, irmão, quando ele fala assim, a tua boca, afasta para longe a tua boca, da tua boca as palavras perversas, não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Vou traduzir para o Novo Testamento. Nunca fale uma mentira a teu respeito que Deus diz que você não é. Nunca fale negativo, nunca diga que você é doente, porque Deus disse que você é curado. É por isso que ele está falando aqui, não fale mentira. Não fale mentira ao teu respeito. Nunca diga que você é um pecador, quando Deus disse que você não é mais um pecador, mas um filho justificado. Porque a sua fala vai produzir uma transformação na sua mentalidade. Até que isso vai virar um rema no seu coração e de fato vai acontecer, se é que não está acontecendo. Mas a doença veio, ela pode até vir, ela pode até aparecer, mas ela não vai ficar. Por quê? Porque eu, através da minha palavra, da minha boca, vou fazer ela ir embora. Amém, querido? Então não diga mentira ao seu próprio respeito. Segredo número 8, foge, isso é forte, foge da imoralidade sexual. Eu não vou ler aqui, tem vários versículos que falam sobre a mulher imoral. E quando eu falo da mulher imoral, não estou falando só da mulher, não quero falar só da mulher, quero falar também do homem imoral, para a gente ficar aqui igual, e não ficar só o peso em cima dos homens, mas igual, o homem e a mulher e o homem imoral. Mas eu quero ler só um versículo aqui para a gente ser mais rápido, no capítulo 7, 27, diz assim, a casa dela ou dele, ou seja, da mulher imoral ou do homem imoral, é uma
trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Aqui ele pega pesado, irmão. E deixa eu falar para você, se existe uma geração imoral que a gente está vivendo, é essa geração de hoje. Ninguém tem mais vergonha de nada. Está tudo exposto. O que eu quero dizer para você é, sem ficar martelando muito nesse assunto, apesar de ele ser muito importante, nada começa, ou melhor, nenhuma ação acontece antes de ter um pensamento. A gente não toma ação, a gente não tem reação, sem antes pensar, premeditar, ficar remoendo aquilo. Ah, mas o pensamento vem, Cauê. Concordo com você, vem para todo mundo. Se não vem nenhum pensamento aí esquisito na sua cabeça, irmão, eu quero que você venha aqui e ore por mim em nome de Jesus, porque eu estou precisando dessa oração. Agora, eu vou deixar ele fazer morada em mim, na minha mente, a ponto de eu fazer ele descer para o meu coração? Aqui é que mora o perigo. Você percebe que descer para o coração resolve a sua vida tanto para o bem quanto para o mal. Quando você transforma a sua mentalidade a ponto de descer para o coração e virar um rema, a cura vem, a salvação vem, a bênção vem, o resultado divino vem. Mas quando você maquina o mal a ponto de descer para o seu coração, desculpa a palavra, ferrou. Porque aí a sua carne fica mais forte que o teu espírito. Você alimentou tanta sua alma e deu tanta força naquele pensamento negativo, ruim, que desceu para o seu coração, meu irmão, quando desce para o coração. Não só de imoralidade sexual, mas também, principalmente de rancor, de falta de perdão. Aquele sentimento de rancor, de vontade de não perdoar nunca aquela pessoa, é tão forte que te consome. Tem gente que está no leito de morte, sabe que se perdoar vai resolver, e não perdoa. Desceu para o coração, a coisa começa a ficar complicada. Os pensamentos começaram a aparecer na sua cabecinha. Meu irmão, se reveste aí da armadura de Deus e vai para cima desse negócio. Amém, querido? Vamos lá, para eu liberar vocês 9h30, como eu prometi. Segredo 9, freia sua língua. Olha só. As 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 atitudes que Ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações. Aqui ele deu 6, falou que são as 6 que Deus odeia. Mas quando eu acrescento mais uma, a última, ele fala que Deus detesta, principalmente por essa última. Sabe qual que é a última? Aquele que provoca contenda entre os irmãos. Sabe quem que é esse? Satanás purinho, irmão. Purinho. Freie a sua língua, principalmente para falar do seu irmão, por mais que você ache que você esteja com razão. E principalmente, cuidado e muito cuidado para quem você fala. De alguma coisa. Se você suspeitou de alguma coisa esquisita, quem pode resolver é o pastor da igreja, ou de repente o líder. Vá nessas pessoas. Olha, estou percebendo que fulano está com um comportamento esquisito, mas não fale para o irmãozinho que está do seu lado, porque isso pode se tornar uma fofoca gospel, um deboche. Meu irmão, isso vira uma contenda, vai contaminando, sabe quando você põe fermento na massa e aquilo vai crescendo? Ah, meu irmão, isso para Deus, ele detesta, porque foi exatamente o que Satanás fez no início de tudo. Amém, querido? Eu vou avançar. Não seja orgulhoso e autossuficiente. Confia no Senhor de todo teu... Olha que famoso esse verso, né? Confia no Senhor de todo teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vai falar assim, ó, capítulo 27. Seja outra pessoa que te elogie e não a tua boca. Um estranho e não as tuas próprias palavras. Isso é importante demais. Irmãos, não ache que você é autossuficiente em nada. Saiba que mesmo você obtendo esse conhecimento e sabedoria que você vai obter, isso vem de Deus.
E o primeiro que está escutando aqui, que está recebendo essa palavra, sou eu. Irmãos, vamos dar um exemplo qualquer. Imagina que eu chego, pastor Daniel, e falo, pastor, estou achando que eu estou pregando melhor que os outros. É melhor o senhor me colocar mais para pregar de domingo? Estou achando que eu estou pregando melhor que a Taíde. É óbvio que isso é uma mentira, tá? Que o homem em Bíblia não tem competição. Imagina, eu chego, estou pregando melhor que a Taíde, pastor, coloca eu mais de domingo. Irmãos, eu nunca pedi para o pastor Eli, para o pastor Daniel, para eu pregar de domingo. Nunca pedi para o pastor Daniel, para o pastor Eli, para eu pregar de quinta-feira, de sábado. Nunca pedi para pregar. Chegou uma época da minha vida, pelo contrário, que eu falei assim, pastor Daniel, eu estou com algumas coisas para resolver, eu preciso ficar um pouquinho em stand-by, descansar. Meu irmão, não sou eu que tenho que me elogiar, eu que tenho que perceber o como eu sou superior, melhor. Não, deixa os outros te elogiarem. Deixa os outros falarem de você. Deixa os outros perceberem que você está elevando de posição e eles colocarem você numa posição mais elevada, aquele que está elevado, que está sobre você nesse momento. Confia no Senhor. Todas as coisas no seu tempo. Amém, querido? Para a gente acabar, vamos lá. Segredo número 11, rapidamente, pense 1000 vezes antes de ser fiador ou sócio de alguém. Poderoso, né? Olha o que a Bíblia diz, quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro estará seguro e em paz, ou seja, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Não imites a pessoa que com simples aperto de mão empenha-se com outros a se tornar fiador de dívidas. Se tu não tens como pagar, porque corre o risco de perder até a cama que você dorme. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Pense 1000 vezes, ore 1000 vezes antes de ser sócio ou ser fiador de alguém. Mas é o meu parente, ele está passando por uma situação complicada. Avalie. Pense, repense, porque talvez a situação complicada que ele está passando pode fazer a sua família inteira passar por essa situação. E deixa eu te falar, quando você casa e tem filhos, aquela sua família, agora é o seu parente. A sua família principal é você, seu esposo, sua esposa e seus filhos. E você tem que zelar e cuidar deles. Quando você se associa, mesmo que seja seu parente, para tentar ajudar, colocando o seu nome, a sua reputação, meu irmão, pense 1000 vezes antes de fazer uma coisa dessa. Amém, querido? Está dado o recado. E o último segredo, para a gente ir embora, glória a Deus, 9:30, orientações para a família. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Isso aqui é atual. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não coopere para a morte deles. Olha o que a Bíblia diz, que se você não disciplina seu filho enquanto ele tem idade para aprender, você coopera para a morte do seu filho. Misericórdia. Não precisa nem falar mais nada. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara de correção vai livrar essa criança da tolice. Por mais que a criança seja pura espiritualmente, ela tem tolices. Ela tem as, entre aspas, que a gente costuma falar, as ruindades, né? E, irmãos, muitas vezes, a gente vê crianças, né, que dão tapa em adulto, ou faz alguma malcriação, ou fala até alguma besteira. Ai, que bonitinho, está aprendendo a falar agora, é só uma palavrinha errada. É só um tapinha que ele está dando. Não, corrige enquanto dá tempo. Não coopere com a morte do seu filho. Está falando aqui de morte espiritual e todo tipo de morte. Amém, querido? Corrige enquanto há tempo. E se for preciso usar, utiliza a vara sim. De uma maneira inteligente. Estude como fazer isso. Estude como educar os seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é famosíssimo. Né? E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. E aqui falando da mulher, a mulher sábia também famosíssima, edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a tola, a insensata, destrói o seu lar. Mulher, vocês não têm ideia do poder que vocês têm para manter a casa em ordem ou então para destruir a casa em uma palavra só. É uma só.
O marido chega cansado do trabalho, você pode, se for um porque ele já acabou, já começa a brigaiada. Mulheres, vocês têm o poder. Então, seja sábia e zelosa com a sua casa. Amém? Vamos lá. Olha só o que a Bíblia diz. É a Bíblia que está dizendo, irmão. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Graças a Deus minha mulher está aqui. Ela sabe que ela não é nada disso, né, meu amor? Glória a Deus. E o capítulo 15 vai dizer assim: o tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Falando aqui para filhos, e obviamente se você tem pai e tem mãe, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Pode se colocar de pé em nome de Jesus, se você aprendeu alguma coisa.